coisas que os arquitetos não gostam e não recomendam que você coloque na sua casa. Oi pessoal, eu sou a Natasha Chanoski, sou arquiteta e hoje eu tô aqui pra falar com você e dar essas dicas de 5 coisas que os arquitetos geralmente não gostam muito e explicar o porquê também. De algumas coisas, de outras às vezes é meio opinião pessoal mesmo. E olha, eu acho que a última coisa que eu vou falar, eu acho que você faz, viu? Se você não faz, não tem na sua casa, eu acho que você já teve. Lembrando, gente, que você não é obrigado a fazer nada do que esse vídeo fala. É realmente um vídeo de recomendação, explicação, conhecimento informativo mesmo, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que não pega muito bem para os arquitetos é aquele tipo de vidro verde. Gente, isso é uma coisa que eu particularmente não entendo. O vidro não é verde, por que fazer o vidro verde, sabe? Isso eu acho que não tem assim um motivo muito peculiar, um motivo de explicar o porquê assim, mas na minha cabeça parece que é fácil de entender. A gente prefere o vidro normalzinho mesmo, tá? Sem aquele verde. A segunda dica também envolve vidro, mas essa eu prometo que eu tenho um motivo bom pra te falar. E é a respeito de vidro espelhado. Arquitetos não gostam muito disso. Tem arquiteto que coloca, né? Inclusive faz o prédio inteiro na fachada do vidro espelhado. Mas de forma geral, não é uma coisa muito interessante, tá? Principalmente quando a gente tá pensando em animais que voam, pássaros. Eles não entendem aquilo como um vidro e dão de cara com o vidro. Além de várias outras notícias que a gente já tá cansado de saber, não sei se você sabe, mas foram notícias que deram bastante repercussão na época que aconteceu, de, por exemplo, vidros que fritavam ovos na calçada, porque refletia ali a luz numa inclinação exata e teve até carro detonado por conta desse material, né, colocado dessa forma em fachadas. Então, de forma geral, também não é muito interessante que a gente realmente coloque, né, vidros espelhados nos projetos. Essa teve uma explicação melhor, né? E aí, tá sendo interessante essas dicas? Pelo menos tá dando pra entender algumas coisas diferentes? Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like e seu comentário também, que isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. E aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link da Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon através desse link, você apoia o meu trabalho aqui na internet. O terceiro ponto que eu separei aqui pra vocês é um ponto que sempre aparece Reels pra mim no Instagram, sabe? Falando sobre isso, assim, meio de meme, meio falando sério, e realmente tem arquiteto que não gosta. Que é planta artificial. Gente, eu honestamente não tenho nada contra planta artificial. Até porque eu acho que é muito melhor você ter uma planta artificial no seu ambiente, que de alguma forma, né, vai trazer um pouco mais aquele aconchego da natureza, mesmo que de forma artificial. Seu cérebro, talvez, seja ali um pouquinho enganado, né, visualmente. A gente tem esse conforto um pouquinho maior. Então eu acho melhor você ter algo artificial do que você não ter. Se você não é uma pessoa que sabe cuidar muito de planta. Talvez eu tenha até essa opinião, porque eu simpatizo com essas pessoas. Porque eu também não sou muito cuidadosa com plantas de forma geral. Eu tento ser, mas geralmente não dá certo. Essa que vocês estão vendo aqui atrás, por exemplo, é artificial. Então eu não vejo problema. Eu prefiro as preservadas, que são plantas naturais que passaram por um processo de preservação. Então elas são um pouquinho mais originais, né? Isso. Mas de forma geral, eu sempre busco entender o cliente, sabe? Como é a rotina do cliente, se faz sentido pra ele, se não faz, se ele tem esse hábito de cuidar da planta, se não tem. Eu acho que isso é o mais importante mesmo. Inclusive, se você tá precisando de um projeto, de uma consultoria até mesmo, que é algo menor do que um projeto, né? Às vezes uma consultoria de um ambiente só. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um formulário. Você preenchendo esse formulário com as suas necessidades, eu entro em contato com uma proposta personalizada para você e a gente pode aí dar continuidade e transformar um pouquinho da sua casa ou até mesmo de algum ambiente comercial. O quarto ponto, gente, são revestimentos que imitam outros revestimentos de forma geral. Na faculdade de arquitetura, a gente estuda muito sobre um valor que é a questão da veracidade dos materiais. Então a gente gosta de usar materiais que sejam eles mesmos, sabe? Então, eu entendo, por exemplo, que hoje em dia, madeira, por exemplo, é uma coisa que é difícil, porque
dependendo do uso, fica difícil realmente de você fazer a manutenção e tudo mais. Então a gente tem decks de madeira que são madeiras plásticas. São totalmente falsificadas, não são madeiras, na verdade, são plásticos que imitam madeira. Então assim, eu tenho um limite ali de entender alguns usos realmente. Porque, por exemplo, esse exemplo do deck que eu dei, ok, sabe? É uma coisa que vai facilitar a sua vida, enfim. Não acho que seja o mais ideal, mas eu acho que é uma solução tranquila. Agora, gente, aí tem um momento que você vai tentar escalar demais essa ideia, sabe? Aí que tá o problema. Principalmente pra mim. Por exemplo, a gente tem revestimentos que tentam imitar grama. Então você coloca uma lajota na sua calçada como se fosse uma grama. Pra mim, esse tipo de coisa aí já é querer forçar demais a boa vontade do revestimento, sabe? Outro exemplo comum é porcelanato amadeirado no banheiro. Você pega um porcelanato e coloca como se fosse uma madeira ali, sabe? Então, tem algumas coisas assim que às vezes é forçar a barra demais. E é justamente por causa disso, porque na faculdade tem alguns princípios que a gente estuda, tem gente que segue, tem gente que não segue, aí vai de cada um mesmo. E um desses princípios realmente é essa honestidade dos materiais, que se chama. Então, quando a gente olha um prédio e a gente consegue bater o olho e identificar tudo que tem ali, consegue ver o que é viga, consegue ver o que é pilar, só de bater o olho, geralmente esse é um prédio muito honesto. Tem uma honestidade dos materiais que a gente chama. E isso se aplica para dentro de casa também. Então, como eu falei, né, existem coisas que a tecnologia nos auxilia e que até dá, né, pra ir, mas tem outras coisas que aí já fica forçar a barra demais. E o quinto ponto é a iluminação fria em tudo. Gente, isso aí é o terror pro arquiteto. E, honestamente, eu entendo um pouco o lado das pessoas que não são arquitetos. Porque assim, eu tive iluminação fria grande parte da minha vida na casa inteira. E eu cresci dessa forma, então eu não me incomodava. Eu preferia, inclusive, uma iluminação mais branca. Tem umas que são até azuladas, né? Mas geralmente as que eu tive eram brancas mesmo. Então eu preferia aquele brancão assim em tudo. Porém, gente, é importante a gente estudar o ciclo circadiano. O que é esse ciclo circadiano? Basicamente, é o relógio solar, como o sol funciona e como o nosso corpo foi condicionado para ser. Quando você tem iluminação clara, branca, né? Clara, evidentemente, toda iluminação é. Mas aquela iluminação mais branca em toda a sua casa é prejudicial, principalmente no período da noite. Porque você chega em casa do trabalho já naquele ritmo de você diminuir o ritmo, de você descansar e acende aquela luz branca. Aquela luz branca é uma luz de produtividade, é uma luz de te deixar atento, sabe? Com foco realmente. Não é uma luz de você relaxar, aquela luz que o sol tá se pondo, que é mais amarelada, sabe? Por isso que é tão prejudicial essa luz branca. Inclusive, existem pesquisas que falam que se a gente usar a iluminação correta na nossa vida, nossa expectativa de vida pode diminuir até 10 anos. Então, assim, gente, é uma coisa séria, não é uma coisa tão banal assim. Então é importante a gente entender essa questão da temperatura das iluminações, que é o que vai dizer se a luz é mais clara, mais amarelada, para conseguir ter uma iluminação adequada dentro da sua casa de acordo com o uso. A iluminação mais branca, ela é adequada para trabalho. Então, por exemplo, no seu escritório é uma iluminação que pode ser usada ali. Se você prefere, né? Na cozinha também, que é um lugar de mais atenção, mais foco. Agora na sala, que geralmente é o ambiente de relaxar, se a sua sala tiver esse uso, é melhor que seja uma iluminação mais amarelada, mais quentinha. No quarto também, que também é um ambiente de descanso, né, de relaxamento, geralmente. Então, esses cuidados são muito importantes e vão te ajudar na sua saúde também. E uma casa inteira de iluminação branca geralmente faz o arquiteto ficar um pouquinho desesperado. 3000 kelvins é uma iluminação interessante para os ambientes que tem mais a ideia do relaxamento, do descanso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar também com seus amigos, conhecidos, para que eles também fiquem sabendo e entendam um pouquinho mais também a cabeça do arquiteto. É isso então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!